Oi, a Nathalie. Oi. Bem-vinda a Criando Espaços. Obrigada, Madu. Muito feliz de estar aqui com você. Bom, amiga, para começar, por favor, eu quero que você se apresente. Quem é você? Tá bom. Bom, eu sou a Nathalie. Eu gosto muito de ser chamada de Anat também, acho que é mais fácil para todo mundo. Eu tenho 25 anos e eu tô no teatro tem 12 anos, desde que eu tinha 13. Como eu falei, comentei com você, eu era de São Paulo, né? Então eu comecei a fazer cursos aí. Eu sempre quis fazer teatro, assim, é uma coisa que cresceu comigo. Acho que a minha avó ficou alimentando ali. É tudo culpa dela. Tudo que eu tô vivendo hoje, sofrendo, é culpa da minha avó, porque ela enfiou na minha cabeça que eu ia ser atriz. E aí eu cresci acreditando nisso. Só que como eu tenho vários irmãos, nunca foi muito fácil, tipo, para minha mãe pagar um curso de teatro, por exemplo, né? As coisas não eram tão simples assim pra gente. Então, é, não tinha como, e todos os cursos que eu via tinha que pagar. Eu acho que você fez no Macunaíma, não foi? Fiz, aham. Então, eu lembro que quando eu era adolescente, assim, tinha uns 11, 12 anos, eu queria muito fazer essa escola, porque tinha recebido um panfleto dessa escola, e eu morava em São Paulo, só que era longe de São Bernardo. E Uhum. além de ser longe, era um valor que eu não podia pagar na época. E aí a minha mãe ouviu falar que tinha um curso gratuito lá no centro de São Bernardo mesmo. E aí eu fiquei lá uns 3, eu acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos, só fazendo curso gratuito. E era o mesmo, assim, acabava, eu entrava na outra turma, acabava, eu entrava na outra turma. E eu fiquei, assim, muito tempo ali. Infelizmente o teatro fechou, que é o Teatro Elis Regina. Ele passou por uma reforma que até hoje não acabou, infelizmente. Mas ali que eu comecei. E aí eu e uns amigos meus que não queria que terminasse, a gente resolveu fazer uma peça por conta própria, então começou uma companhia, assim, dos adolescentes. A companhia chamava-se Aborrecentes de Teatro. Amei. E aí a gente foi fazer uma peça bem dramática também. Acho que para nossa cabeça de adolescente foi uma peça muito forte também, porque a gente falava sobre pessoas em situação de rua naquela época, trazendo uma visibilidade para eles, deles, na verdade, para a sociedade, que são pessoas que também têm sonhos, que também têm ambições, e nananã. Então a gente criou assim uma história para cada personagem, foi muito sensível, muito bonito. Hoje eu lembro e eu falo assim, caraca, com 14 anos a gente foi capaz de fazer isso, sabe? Não entra muito na minha cabeça, porque hoje em dia as coisas parecem que estão tão mais difíceis de fazer e a gente só fez, sabe? Uhum. E aí uma professora minha de um dos cursos que eu tinha feito no Elis Regina, acho que ela ficou com dó da gente e falou assim, não, eu vou pegar esses daqui para criar. E aí ela começou a dirigir a gente nessa peça. Então, assim, por vontade própria. E aí a gente fez um monte de apresentação, assim, por São Bernardo. A gente foi em várias outras cidades metropolitanas, assim, também, por volta, apresentando, porque ela conseguia, assim, pra gente. Só que era teatro de rua, né? Uhum. Então a gente não cobrava e a gente só passava chapéu. Então era uma coisa bem simbólica, assim. Depois disso, a gente entrou em outra companhia, que um cara que viu a gente ali, que era um conhecido dessa nossa diretora, quis fazer outra peça, outro teatro de rua com a gente, e chamou eu e uma amiga minha para fazer dessa companhia. E a gente ficou com ele assim uns 3 anos também. Foi muito tempo com ele, trabalhando em várias cidades também. Foi muito legal. Acho que ali foi a minha carcaça como atriz que foi construída, sabe? Sim. E aí depois disso eu vim para Curitiba por questões familiares, tive que vir para cá. Eu fiquei um tempo afastada do teatro. Eu não vim por vontade própria, eu não queria mudar para Curitiba. Hoje eu aceito, eu gosto, eu acho que eu não mudaria daqui tão cedo. Mas na época, a minha maior vontade era voltar para São Paulo, assim, eu sempre tinha esse plano. E aí aqui que eu fiz o técnico, eu estudei é, no Teatro Cena 1 aqui, que é um dos cursos técnicos que tem, que oferece DRT no final e tal, certificado pelo MEC e tal, então é bem mais sério, assim. Aí eu falei, eu vou fazer isso porque eu tinha preguiça de fazer uma faculdade longa. Aí eu falei, vou nesse mesmo. E aí eu fiz, só que entrou a pandemia, aí tive que parar. Depois eu tirei meu DRT por fora, pelo SATED mesmo, direto, fiz a banca, Aham. aqui em Curitiba. E aí, assim, eu fui fazendo vários cursos. Eu sou, assim, a louca do curso. Então, eu fiz muitos cursos. Fui para São Paulo, fiz Wolf Maia e também voltei. Então, assim,
estou sempre fazendo alguma coisa. Eu também fiz técnico, mas por um olhar um pouco mais financeiro, né? Porque para mim, entre a grade da faculdade, onde eu conseguiria também suportar com o técnico, porque muita coisa é parecida, a faculdade era muito Uhum, mais cara. E aí, mesmo prestando o Enem, não era algo que batia ali para mim, ainda ficava muito alto. uhum. E aí a gente às vezes tem esse olhar, né, de que o técnico ele é inferior do que uma faculdade. Sim, E não é bem assim, né? não é. Uhum. A luta que a Não, gente eu tem é conheço. muito grande num técnico. Exato. Eu acho que é importante saber o técnico que você está fazendo, assim, porque, enfim, às vezes pode ter algum outro que criou essa fama também, né? Não é à toa. Aham. Mas, de fato, eu conheço muitos atores de técnico mesmo que são incríveis e que não tem, assim, nem como comparar, às vezes, com uma pessoa que fez faculdade, mas que, sabe, tipo, não tá envolvido e tudo mais. Então, acho que isso é uma crença nada a ver mesmo e realmente não faz sentido. E amiga, até te falei antes, né, porque eu vi que agora você acabou de fazer uma peça. Qual Sim. foi essa peça? Fale um pouco pra gente. É, a gente fez. Foi teatro musical, né? Como eu te falei, eu caí de paraquedas no teatro musical. Como eu falei também, eu sou a louca do curso. Então, eu fiz um curso de 10 dias de imersão. E quando eu vi, eu estava no curso de formação de teatro musical, que é um ano. E aí, agora, acabou agora, né? A gente vai ter a nossa formatura e tal, para poder suprir a formatura do técnico que eu não tive. Mas foi assim, foi bem uma coisa, uma loucura na minha vida que eu me enfiei porque eu não sou do canto, eu nunca foi uma coisa que eu queria estudar, teatro musical e tudo mais. Mas eu fui me encontrando de alguma forma, algum lugar meu aqui se apaixonou pelo teatro musical e quis ficar. Não sei se eu ficarei para sempre, mas enfim, foi muito importante para mim como atriz também desenvolver e sair da minha zona de conforto, sabe? Porque realmente é uma zona muito desconfortável cantar para mim. Uhum. E a gente fez a história da Marilyn Monroe, a gente contou um pouco sobre a vida dela. É basicamente sobre isso. A gente tentou trazer ela como ser humana, assim, na real, porque ela sempre foi tratada, né, como um símbolo sexual e tudo mais pela mídia. E a gente queria trazer esse lado dela mais humano, de uma mulher que queria conquistar seu espaço como atriz, né, também. E ela queria muito ser reconhecida como uma boa atriz e não como uma mulher sexy de Hollywood. Sim. E aí a gente tentou trazer um pouco isso. Mas foi bem divertido, foi bem gostoso. Foi uma peça do curso, né? Então não era uma peça hiper profissional, mas foi muito importante ali pra gente, até pra eu perder esse medo assim de cantar em público. Foi Uhum. bem importante. Existem várias vertentes, né? É importante a gente Uhum, falar que existem várias vertentes na artes cênicas, né? A gente não precisa sim. ir só para um lugar. Tem vários outros que a gente pode pesquisar e investigar. E é nisso que você falou, né? Você também não sabia como era, começou e gostou, e aí a gente vai se provando e a gente vai tentando, isso é muito massa, né? Uhum. Não, total, realmente. E eu acho que, como artista, é importante a gente fazer isso, porque a gente cai num lugar muito confortável, às vezes, porque a gente já sabe fazer, já sabe, né? Uhum, E já domina aquilo de alguma forma, e aí a gente nunca se desafia, então a gente fica criando a mesma coisa, tipo, de formas diferentes, sabe? E isso não faz de você um criador, um compositor, né? Tem um livro que se chama O Ator e Compositor, que eu gosto muito dele porque fala muito sobre isso, de você compor mesmo a sua arte. De colocar o ator nesse lugar de, tipo, igual o músico quando vai escrever uma partitura, quando ele vai compor uma música, ele tem que pensar em todas as notas, ele tem que criar uma melodia que faça sentido com aquilo. Então, o nosso trabalho como atriz também é esse: é a gente compor toda a nossa construção, a voz do personagem, não sei o que, não sei o que lá. É muito complexo, né? Se a gente for ver, assim, é uma vida que a gente está criando. sim. Então, se a gente está sempre fazendo a mesma coisa, quando você vê, você já está num lugar muito fácil, onde nada mais te diferencia, assim, você é só Uhum, mais um produtor da arte, sabe? sim. É E eu uma acho bem ideia, importante. né? Exato.
Eu fiz também esse ano um curso de comédia dell'arte que, nossa, foi muito gostoso também. Também me tirou total dessa zona de conforto, porque tem esse lugar do que eles fogem do belo, sabe? É tudo Uhum. feio, digamos assim. Então essa desassociação assim de glamorização do teatro é muito gostoso de fazer parte também, porque o teatro não é só ser bonito, na verdade nem é ser bonito, sabe? Uhum. É o feio, é o que incomoda, é o que de fato nos deixa horrorizados de alguma forma. E, e eu gostei muito disso, porque a gente às vezes cai muito fácil nesse lugar de deixar tudo esteticamente bonito. E, enfim, gosto muito. O Plínio falava muito sobre isso também, que ele faz arte para incomodar quem tá sossegado, né? Uhum. Então acho que essa faz parte do nosso trabalho, Sim, sabe? essa é a Ser arte que eu feiosos. acredito. Exato. Inclusive, você falou sobre isso, que você faz muitos cursos, né? Como você se sente hoje, amiga? Porque eu fico, às vezes, pensando assim, né? Inclusive, é algo que eu falo bastante com os meus também. A gente fica estudando e se provando a todo momento, né? Porque a nossa profissão é sobre isso. A gente tem que sempre estar atualizado e sempre estar estudando, porque uma hora que a gente conseguir algo grande, a gente vai estar preparado. Mas existe uma frustração em sempre estar estudando e não estar vendo algo acontecendo? Como você está se sentindo nesse momento, assim? Amiga, com certeza. Tem esse lugar dessa frustração. Eu gosto muito de estar sempre nesse lugar como estudante, porque eu vejo o trabalho como atriz, ele não tem fim, assim. Eu não sou nem louca de achar que eu já sou boa, sabe? Porque realmente é um trabalho que exige muito da gente. E toda vez que eu paro para estudar alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu não sei nada. Eu ainda não sei nada, é muita coisa. Tem uma outra técnica, tem um outro estilo, tem uma outra linguagem. E é uma gama assim, muito grande dessas coisas. Então, eu entendo que a gente tá nessa profissão é a gente se tornar eternos estudantes, assim. Não tem como fazer um técnico, por exemplo, e achar que tá pronto, sabe? Ou fazer uma faculdade de artes cênicas e achar que tá pronto. Então, eu gosto, eu acho que a minha motivação a fazer um curso não necessariamente é me validar ou me Uhum. validar para as outras pessoas de que eu estou fazendo algo. Eu sei que isso é importante também, até pela rede de contatos que a gente faz, é importante a gente mostrar que a gente está fazendo as coisas, mas a minha motivação é muito real em aprender, assim, é sério, assim, não tem outra coisa. Então, existe sim essa frustração de que, nossa, as coisas às vezes não estão indo, não estão dando certo, mas ao mesmo tempo, para mim, é tão prazeroso, é tão gostoso estar estudando o que eu amo. E que bom que eu tenho a oportunidade de conseguir, às vezes, pagar um curso que eu queria muito fazer, sabe? Porque as coisas hoje são muito caras, é muito inacessíveis. Uhum. E quando eu consigo fazer algo que eu quero e que eu consigo pagar por aquilo, mesmo que eu ainda não esteja recebendo o suficiente para isso, de alguma forma é muito prazeroso. Eu sei que aquilo tá me preenchendo e eu tô investindo em mim. E o Sim, retorno vai vir em algum momento, mas é com aquilo, certeza. é um estudo para a vida, sabe? Não tem Uhum. como.